Olá, tudo bem? Bom dia! Estamos aqui para gravar mais um vídeo para o nosso canal e hoje eu quero falar de Jesus. Nós sabemos que esse período natalino as pessoas falam muito de Jesus, dão ênfase no nascimento de Jesus. Nós sabemos que historicamente essa não é a data mais precisa. Mas essa é uma oportunidade que os cristãos têm para evangelizar, para falar o real sentido do nascimento do Jesus histórico, o Deus que se fez homem e habitou entre nós. Nós sabemos que Jesus hoje ele está glorificado à direita do Pai. Você pode ler isso no livro de Apocalipse, capítulo 1, o livro da revelação de Cristo ao apóstolo João. Na Bíblia, a gente registra as profecias messiânicas no Velho Testamento que falam a respeito da vinda do Messias, aquele que viria para salvar o seu povo. Se você for estudar, os judeus entendiam que o Messias era só dele. Só que Jesus ele não veio com a missão de salvar apenas judeus. Ele veio como judeu porque Deus escolheu o povo de Israel para revelar ao homem a sua lei, a sua vontade, os seus preceitos. E o povo de Israel foi o povo escolhido. Então Jesus teve que vir como judeu, mas a obra redentora, o projeto principal de Deus através de Cristo era salvar toda a criação. Não somente os homens, mas também toda a criação. Quando a gente fala criação, a gente fala de tudo que Deus criou. A gente fala dos animais, das plantas, dos ecossistemas. Tudo foi contaminado pelo pecado. A gente pode lembrar daquele momento em que Deus proferiu maldição ao primeiro homem, né? Ao primeiro Adão, podemos dizer assim. Maldita é a terra por sua causa. Então, por causa do pecado do homem, toda a criação foi contaminada. Toda a criação foi amaldiçoada. Cristo veio com um propósito de assumir essa maldição que estava sobre a criação, sobre o cosmos, para que a criação fosse redimida, fosse resgatada do pecado. E esse é um projeto que está em andamento. A primeira fase do projeto já foi concluída com a morte e ressurreição de Cristo na cruz. A segunda fase do projeto é quando Cristo voltará para reinar sobre a terra. E nesse período que Cristo ainda não voltou, Deus está executando o seu juízo sobre a terra, sobre os homens maus, sobre os homens que não se renderam ao senhorio de Cristo, sobre os homens que não se arrependeram dos seus pecados, não creram no Evangelho de Cristo. Porque Deus ainda dá a oportunidade para que os homens se arrependam das suas obras más, que eles arrependam-se dos seus pecados e se voltem a Cristo. E nós sabemos que no livro da Revelação, no livro de Apocalipse, terão homens que não vão se arrepender. Eles vão continuar se revoltando contra o Cristo e contra o Criador. Nós temos essa revelação em Salmos capítulo 2, que os reis da terra se insurgem contra Deus e contra o seu ungido. Então, de certa forma, aqueles que se renderem ao senhorio de Cristo vão passar por sofrimentos, vão passar por provações, vão passar por dificuldades, porque nós estamos vivendo no meio de um mundo corrupto, um sistema corrupto que é contra Cristo, um sistema anticristo. E então, em certa medida, todo aquele que se rendeu ao senhorio de Cristo, todo aquele que se declarar cristão e praticar a verdade, ele vai se opor a esse sistema. Ele vai demonstrar um estilo de vida completamente diferente do estilo de vida anticristão. E só por esse fato de você se opor ao sistema, você vai sofrer um certo tipo de perseguição.
Nós sabemos que no nosso país, aqui no Brasil, nós não temos essa perseguição de matar a pessoa, de confiscar os bens, que às vezes acontece no mundo afora. Mas nós sabemos que o sistema não compactua com as verdades do Evangelho. O sistema do mundo, o sistema político, o sistema religioso, ele não compactua com o Evangelho de Cristo. Então nós estamos aqui como peregrinos. Essa é uma das mensagens bíblicas, essa é uma das figuras de linguagem da Bíblia. Nós estamos aqui como peregrinos. É lógico que nós vamos para o céu, nós seremos arrebatados, como a palavra de Deus diz, mas na primeira fase seremos arrebatados, na segunda vinda de Cristo, só que a Bíblia também diz lá em Apocalipse 22 que a Nova Jerusalém vai descer do céu para a terra. Então na segunda fase nós viremos para exercer o governo junto com Cristo. Na primeira fase, nós vamos para o céu para celebrar as bodas do Cordeiro. E na segunda fase, nós vamos vir para a terra para governar sobre a terra com Cristo. Cristo sendo o rei principal da terra. Então, a gente precisa ter muita atenção à palavra de Deus, porque tem pessoas que acreditam que nós vamos para o céu e vamos morar no céu para sempre. Não é isso que a Bíblia nos afirma, não é isso que a Bíblia nos revela. A Bíblia nos revela que há um momento que estaremos no céu com Cristo para as bodas do Cordeiro. Mas na segunda fase nós estaremos voltando para a terra junto com Cristo. Nós reinaremos com Ele. Serão feitos novos céus e nova terra. Por isso que os juízos de Deus serão derramados sobre essa geração corrupta, sobre aqueles que não querem se submeter ao senhorio de Cristo. Então toda essa revelação a gente vê no livro de Apocalipse. A gente vê os 4 cavaleiros do Apocalipse, a gente vê as 7 taças da ira de Deus. Até que se consume a ira de Deus, até que se consume os juízos de Deus, aí sim virá o fim, aí virá o julgamento de todos os homens e mulheres. Virá o julgamento daqueles que não reconheceram Jesus como Salvador, que esses serão lançados no lago de fogo. Virá o julgamento daqueles que reconheceram a Senhor Jesus como Salvador. Sobre esses será acreditado os méritos de Cristo. Essa é uma parte importante para a gente entender. Não é o fato de eu crer em Cristo que me faz melhor que as outras pessoas. É lógico que as mudanças na minha vida vão ocorrer e serão visíveis, porque nós somos salvos para as boas obras. Mas no processo da salvação pode haver momentos que pareça que eu não esteja melhor, vamos dizer assim, emocionalmente, moralmente, do que pessoas lá fora. Pode ser que em alguns momentos pode ser que aconteça isso. Mas a salvação, ela vem para nos tirar do império das trevas e nos santificar. E a santificação é um processo progressivo. E a salvação, como ela não é por méritos, não quer dizer que eu seja melhor que a pessoa que não confessou a Cristo como Salvador. Mas eu me tornarei melhor por causa de Cristo. Eu me tornarei uma pessoa melhor porque Cristo em mim, através do Espírito Santo, estará santificando, mudando a minha natureza. A minha natureza não será domesticada, ela será transformada. Por isso que nós precisamos ter uma transformação de mente. Lá em Romanos capítulo 12, versículo 1 fala isso, que nós precisamos transformar a nossa mente, oferecer nossos corpos como sacrifício vivo, santo, agradável ao Senhor. E transformar a nossa mente. Esse é o nosso culto racional. A partir do momento que eu entendo o que Cristo fez na cruz, a
partir do momento que a minha mente é mudada, eu entendo, eu falo, ó, eu preciso me entregar para Cristo, eu preciso me permitir que Ele faça a mudança na minha vida. A partir do momento que eu permito, através do convencimento do Espírito Santo, a obra de santificação se torna progressiva. Eu não resisto ao Espírito Santo, eu permito que o Espírito Santo faça a obra que tem que ser feita em mim. Então é muito importante essa revelação do Cristo. Cristo que nasceu como pobre, o Cristo que viveu entre as multidões e o Cristo que morreu, foi morto pelos religiosos da época, foi entregue a ser morto pelos religiosos da época. O Império Romano executou a pena a mando do sistema religioso da época. O Cristo que, depois de ter morrido, ao terceiro dia ressuscitou, subiu aos céus, está à direita do Pai e enviou o Espírito Santo, o Consolador, que está hoje com a igreja. Esse é o Cristo que eu estou falando com todos vocês. Esse é o Cristo que precisa ser reconhecido. Esse é o Cristo que precisa ser adorado. Esse é o Cristo que precisa ser reverenciado. Esse é o Cristo de Deus, que veio para perdoar o meu pecado e o seu pecado. E nós precisamos reconhecer a nossa condição. Nós precisamos reconhecer que somos pecadores e só Cristo é santo. Precisamos reconhecer que Ele veio para nos salvar. Precisamos reconhecer que nós não conseguimos nos salvar por méritos próprios. Nós precisamos. Não é pelas nossas obras de justiça que nós, porventura, temos feito, mas é pela misericórdia de Deus que nós somos salvos. Porque diante do Senhor nossas obras de justiça são como trapos de imundícia. Então ninguém pode ser salvo pelas suas obras, mas pelos méritos de Cristo. A partir do momento que você entende que Cristo te salvou para as boas obras, então você se permite ser transformado através do convencimento do Espírito Santo. E a partir do momento que você se permite ser transformado, aí você é santificado pela ação do Espírito Santo. O Espírito Santo trabalha na sua vida para que você se torne uma pessoa melhor. Eu quero que nesse período natalino você medite nas palavras do Senhor. Eu vou deixar as referências bíblicas desses comentários que eu fiz. Você vai encontrar isso no livro de Apocalipse, capítulo 1, falando do Cristo glorificado. Você vai encontrar lá em Mateus, capítulo 1 e 2, falando do nascimento de Jesus. Na verdade, você encontra em Mateus, você vai encontrar em Marcos, você vai encontrar em Lucas. Em Lucas você vai encontrar com mais detalhes. No livro de João você já vai encontrar falando antes do nascimento de Jesus. Na verdade, antes da criação. Né? O apóstolo João ele traz uma abordagem mais assim ampla. Antes da criação que ele fala, né? O princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele fala que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então ele traz uma abordagem no sentido mais amplo, no contexto da linha do tempo. Ele não traz uma abordagem só no tempo cronológico, ele traz lá desde a eternidade até chegar ao Cristo histórico. Então, use esse tempo que você tem aí junto com a família, esse tempo que você tem às vezes em casa, às vezes você está de folga, para meditar na palavra do Senhor, para ir em busca de Cristo. E você encontra Cristo na palavra. Faça uma oração, peça para o Espírito Santo te conduzir nessas leituras, nessas meditações. Assista esse vídeo com calma, reflita sobre o que a gente conversou aqui. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai trabalhar na sua vida. Tenho certeza que o Espírito Santo vai convencer você da justiça, do juízo e do pecado. Quero desejar a todos um ótimo domingo. Que Deus abençoe a todos, abençoe a sua família, abençoe a sua casa. E que você possa conhecer a Jesus mais e mais através da palavra do Senhor. Amém. Que Deus nos abençoe.